Mas que vinho maravilhoso. Você está pensando aí do outro lado, mas o que é isso, Romeu? Nós achávamos que esse era um canal sério, um canal de filosofia. Você agora, além de falar de filosofia, está bebendo. Mas há um bom motivo para estar bebendo vinho. É que hoje nós vamos falar do culto dionísiaco, ou o culto ao deus Dioniso, o deus do vinho, o deus da fertilidade, o deus do bacanal. O culto a este deus era muito, mas era muito popular mesmo na época da Grécia. E ele era tão popular que ele influenciou a filosofia grega e ele também influenciou a nossa forma de vida contemporânea. Hoje eu vou startar uma série nova aqui no Bora Pensar, onde nós vamos falar sobre filosofia grega. Vou contar a história da filosofia grega, desde os primórdios até o século III depois de Cristo, mais especificamente com o filósofo Plotino, que é quando termina a grande era dos grandes filósofos gregos, que na minha humilde opinião foi uma das épocas mais frutíferas e ricas da filosofia, do intelecto, da cultura humana. Hoje é o primeiro episódio que nós vamos falar sobre o culto dionísiaco. Quem foi Dioniso? Dioniso, ele era o deus grego do vinho, ele era o deus grego da fertilidade, ele também é conhecido como deus Baco. Era um culto muito popular na Grécia Antiga, não só na Grécia Antiga. No comecinho da Idade Média ainda há relatos desse culto a Dioniso, até que a igreja começou a pegar, né, meio com mão pesada para acabar com esse culto, que era um culto muito bárbaro, mas ele durou e tomou outras formas ao longo dos séculos vindouros. Bem, o culto a Dioniso, ele era praticado por boa parte da população grega que tinha uma preocupação muito básica, a fertilidade. Fertilidade do quê? Fertilidade de suas plantações, fertilidade das mulheres. Então, esta era a principal preocupação dos gregos antigos. Eles queriam que suas colheitas, que suas mulheres fossem férteis. Então eles tinham uma relação muito próxima com o deus Dioniso, porque o deus Dioniso resolvia a parada deles do dia a dia. No começo não tinha essa história do vinho, a história do vinho vem depois. Os gregos eles inventam o vinho e daí há uma associação entre o ritual, o culto da fertilidade ao deus Dioniso, ao efeito da embriaguez causada pelo vinho, pelo maldito vinho. Então, o que acontecia, gente? A galera da época, eles faziam esse culto a Dionísio e começaram a tomar, encher a cara, ficarem muito loucos. Então, as pessoas, elas atingiam um estado de embriaguez que era considerada a própria aparição do deus Baco. Então, assim, quando você chapava o coco naquela época, é como se o próprio deus Baco, ele aparecesse em pessoa. E por que as pessoas tinham tanta simpatia por este culto? E aqui vem a parte interessante, porque é a parte ligada à filosofia, ao pensamento. Quando as pessoas participavam do culto a Dioniso, elas se liberavam da prudência e da previdência. A prudência, né, quando você vai em algum barzinho, você vai sair à noite em algum lugar, você tem que ser prudente, né? Você não vai em qualquer buraco, qualquer birosca se divertir, porque pode ser perigoso, você pode se dar mal. Veja, esse é um elemento da prudência. Os gregos, eles achavam que a prudência era um saco. Por que é um saco? Por que você não pode liberar as suas paixões? Né? Aquilo que você gosta. Pô, você tem vontade de beijar um monte de gente, você tem vontade de comer um monte de comida gostosa, de fazer um monte de coisa. E a prudência, cara, o que é? É um freio de mão, ela te impede de fazer as coisas. Quando as pessoas participavam desses cultos, elas deixavam de lado a prudência e a previdência e elas deixavam que a intensidade da paixão, ela emergisse. Você entende o que eu estou querendo dizer? E as pessoas elas se soltavam. É lógico que esses rituais, o culto a Dioniso, com a entrada do álcool, ele começou a ficar bem barra pesada, porque ele já era um ritual muito bárbaro. Só para vocês terem ideia, existia uma parte no ritual onde as mulheres elas dilaceravam um animal vivo. Era uma coisa muito bárbara, que é ligado à mitologia, à história mitológica do deus Dioniso. Então, o culto a Dioniso era o culto onde você
se liberava, você deixava a prudência e a previdência de lado e você deixava a intensidade da paixão tomar conta completa do seu ser. O que eu quero que você preste muita atenção no culto a Dioniso relacionado à filosofia? É o conflito entre a paixão e a prudência, entre a paixão e a previdência. E sabe o que é muito interessante? Que nós temos os nossos cultos modernos a Dioniso. Quando você vai numa festa de rock and roll para se libertar, você quer se libertar o quê? Dos problemas, mas você quer se libertar também da prudência e da previdência, que você tem que praticar diariamente e que torna o quê? Torna a sua paixão, diminui a intensidade da sua paixão. Ora, e a paixão, ela é super importante, porque as coisas mais belas que o homem criou, ele criou quando ele liberou a paixão. E na arquitetura, na música, nas artes, né? O que nós criamos de mais belo até hoje tem como força a paixão. E é legal que esse culto a Dioniso, ele aparece também em várias referências históricas. Por exemplo, existem 2 documentários na Netflix que tem uma referência indireta ao culto a Dioniso. Um documentário chama-se Wild Country, que conta a história do líder espiritual Osho, que na década de 60, ele saiu da Índia e ele criou uma cidade toda mística nos Estados Unidos. O documentário é sensacional, tem 8 episódios. Se você gosta desse tema, eu recomendo você ver. Mas eu tô te contando isso porque uma das coisas que incomodou a sociedade americana é que existia um culto ali na cidade, onde as pessoas ficavam nuas e as pessoas se entregavam ao êxtase sexual, elas deixavam a intensidade do que estava dentro delas emergir sem nenhum tipo de amarra. Isso era uma forma de purificação. Ora, isso já é uma referência ao culto antigo a Dioniso. Tem um seriado também dos últimos czares da Rússia, o Rasputin, que era uma figura mística também, uma espécie de primeiro-ministro do czar. Ele participava desse tipo de ritual, que era um ritual estranho, onde as pessoas ficavam nuas e embriagadas e transavam umas com as outras e tudo mais, né? Até a ideia do bacanal está muito relacionado ao culto ao Dioniso, mas tem a ideia de você atingir o êxtase através da paixão sem nenhum tipo de freio. Então, o conflito entre a paixão e a prudência é algo muito antigo que eu quero que você guarde neste episódio, que está relacionado ao culto a Dioniso. Agora, é lógico, a paixão, ela também causa muita dor. Nós não podemos nos esquecer que as cruzadas, elas foram uma guerra religiosa movida pelas paixões e causaram a morte de milhares de pessoas. Que o nazismo foi uma paixão por uma ideologia de raça que causou a morte de milhões de pessoas. A mesma coisa o comunismo, a mesma coisa a ideia do capitalismo. Quantas pessoas já morreram por causa da ideia, né, da paixão a um sistema de produção? Então a paixão, ela também causa muita dor e muito sofrimento. E esta ideia de sofrimento vai gerar uma nova religião, que é uma reforma da religião do culto a Dioniso, que é o culto a Orfeu, que será tema do próximo episódio do Bora Pensar. E aí há uma substituição. Ao invés da embriaguez física, a ideia da embriaguez intelectual, né? Você entrar em contato com a divindade, com Deus Baco, não através da cachaça, do álcool, mas sim através do intelecto, através do raciocínio. Estão lançadas as sementes da filosofia grega clássica que vai transformar a história, pelo menos do mundo ocidental, para sempre. Eu espero que você tenha gostado deste episódio. Eu vou continuar aqui o meu culto ao deus Dioniso, terminar o meu maravilhoso vinho português. Se você gostou deste episódio, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, dê aquela força para o canal crescer. Se você puder colaborar com R$1, R$5, R$10 por mês para o canal crescer, eu preciso comprar um monte de equipamento para melhorar a qualidade dos vídeos e eu poder também passar mais tempo produzindo os vídeos, que hoje eu só gravo um por semana, que é o tempo que eu tenho livre para gravar os episódios. Então, se quiser dar uma força para o canal, tá o link aqui do Patreon, seja um patrono do canal. Ok, meus amigos? Desejo a todos uma boa semana, um brinde a vocês e fui!